Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez eu aqui de novo. Mas vamos lá, dessa vez eu tive que vir aqui, não teve como. E um dos motivos, por que eu estou contando isso e não a Thaís, né? Porque normalmente ela que conta. Eu deixaria para ela contar essas coisas. Porque ela fala melhor e tal, então eu não ia falar. Mas eu acredito que Deus quis gerar algo em mim ali, então foi para mim, né? E a Thaís, ela não conseguiu presenciar o que aconteceu. Eu acredito que Deus, ele blindou ela naquele momento, e para ela não ver o que estava acontecendo, e eu acredito que por isso que tinha que ser eu, né? Estava tendo um trabalho de parto super normal, no sábado, no dia 27, começou às 9 horas da manhã, ela tendo contração normal, a gente foi para o médico, estava com mais ou menos 5 dedos, né? E a gente foi lá para a Santa Casa de Santos, e os médicos falaram, não, vamos te internar normal, né? E aí o processo de dilatação começou a ocorrer normal, a cada tantas horas lá, e tal, os médicos vinham, tá ok, tranquilo. Quando deu mais ou menos umas 6 horas da tarde, ela já estava com 10 dedos. Opa. Aí a gente pensou, agora vai, né? E aí foi quando ela estava com 10 dedos de dilatação e nada acontecia. Ela estava naquele processo ali de... os médicos chamam de expulsivo, né? Que é aquele momento onde o bebê já está pronto para nascer e ele já está no canal ali de parto, vamos dizer assim. Então ele já está pronto para poder sair ali. Só que o bebê não saía. Ele ficou mais ou menos 1h30 com 10 dedos e não saía de jeito nenhum. E eu percebia que os médicos estavam um pouco preocupados. Eu olhei e falei, acho que é normal, né? Todo mundo fala que sofre quando o bebê vai nascer, então, né? Tá sofrendo, normal, vai nascer. Aí lá e a Thaís, né, sentindo as dores, né? Mas o problema não era nem tanto ela, e sim o que estava acontecendo ali naquele momento. Ela estava aguentando, foi firme, falou, não, eu vou no normal, vamos embora. Até porque nem tinha como voltar mais, porque quando você inicia um trabalho de parto, já está nas últimas etapas ali, você não pode falar, eu vou fazer uma cesárea, já está com 10 dedos, já está praticamente, o bebê já está quase na porta saindo e você não pode mais voltar atrás. E foi quando ali que deu 7 horas da noite, nada, e trocou o plantão. Tinha mais ou menos uns 5, 6 médicos na sala. E aí chegou um médico do outro plantão, que entrava às 7 horas da noite, ele chegou e deu uma olhada na janela, eu até olhei, porque eu vi ele passando, aí eu olhei um cara olhando, eu falei, o que esse cara está olhando aqui? Aí daqui a pouco ele entrou com a roupa de médico, né, e falou assim, para tudo. Aí todo mundo ficou silêncio, assim, olhando para a cara dele, a Thaís assim, na cama, aí ele falou assim, precisa nascer agora esse bebê. Vocês estão 1h30 no expulsivo, e eu preciso saber se esse bebê está bem, porque senão a gente não pode continuar aqui. E eu acredito que foi Deus que mandou aquele médico naquele momento, porque até então nada estava acontecendo e nada vinha, e ela ali já estava praticamente dilatada e o bebê não saía. E aquele médico chegou assim, coisa de 2 minutos, ele fez um procedimento muito rápido na Thaís ali, e o bebê saiu fácil. Só que o problema não foi esse. O bebê saiu. E eu nunca assisti um parto na minha vida, eu olhei e falei, legal, saiu, né? Que bom, eu olhei ele, nossa, que... Só que ele saiu um pouco diferente do que normalmente os bebês saem. Ele saiu roxo, mas eu pensei, todo mundo fala que um bebê sai roxo, e daqui a pouco ele dá uns tapinhas nele e chora aí. Mas o problema é que ele nasceu roxo, ele não chorava, ele não expressava nenhum tipo de movimento. Praticamente morto. Aí eu olhei assim, e os médicos olhavam, na hora que ele tirou o bebê, cortou o cordão, veio uma pediatra, imediatamente pegou o bebê e saiu para o lado da sala, porque a sala era bem grande, e ficou do lado direito, assim, ela pegou ele e já correu para lá. Enquanto isso, o médico que fez o parto ficou conversando com a Thaís, porque tinha outros procedimentos para fazer ainda nela, e a Thaís, ai meu Deus do céu, deu certo, consegui, e nem se tocou, né? Aí na hora eu já comecei a acompanhar ali o doutor, falei, Thaís, eu vou ver o que está acontecendo ali. E eu vi que a doutora que pegou ele, a pediatra, ela estava um pouco desesperada, e fazendo os procedimentos um pouco rápido. E ela pegou um caninho, começou a enfiar na boca, pegou um caninho, começou a enfiar no nariz. E eu peguei e pensei, cara, mas será que é normal, né? Aí eu pensei, mas os bebês costumam chorar, né? E ele não chorava, e ele estava ali, não respirava, e roxo. Aí naquele momento eu ainda não estava entendendo a situação.
Aí eu cheguei próximo à doutora e falei, doutora, tá tudo bem? Aí ela virou e falou assim, ô enfermeira, tira o pai daqui, por favor. Aí foi daquele momento que eu falei, tem algo errado acontecendo. E aí a enfermeira mandou eu me afastar, eu me afastei um pouco, e ao mesmo tempo a Thaís estava um pouco mais, porque a sala era bem grande, e a Thaís estava lá, conversando com uma das amigas dela, que ajudou também no parto, e junto com o médico, né? E aí eu voltei lá, e ela falou, e aí, Matias, tá tudo bem? Aí eu falei, tá tudo bem. Aí ela falou assim, mas o bebê não chorou. Eu falei, ele é quietinho, ele está ali tranquilo, ele não chorava. E o tempo passando, né? E aí foi um momento ali que eu pensei assim, não está mais em minhas mãos, os médicos estão desesperados ali. A médica estava desesperada fazendo o procedimento, colocando um balão de oxigênio, né, na boca dele, tentando fazer ele respirar, ele não respirava. Eu falei, meu Deus, eu não vou voltar para casa sozinho. E eu tinha aquela convicção que nada iria acontecer. E aí eu voltei, fiquei um pouco do lado da Thaís, enquanto o bebê estava lá. E naquele momento eu percebi que a pediatra falou o seguinte, chama a médica fulana de tal, da UTI. E essa médica veio muito rápido, eu não sei como ela veio. E a UTI não é tão perto assim da sala que a gente está. E ela entrou com tudo e falou assim, não entuba. A médica já estava tentando entubar o bebê, para vocês terem uma noção de como estava a situação. E aí ela falou, não, coloca apenas alguma coisa no nariz, acho que era sonda, alguma coisa para respirar. Ela fez um procedimento ali que eu comecei a ouvir um pouquinho do choro, bem leve ainda, isso depois de alguns minutos. E aí a Thaís falou, aí nessa hora eu estava até do lado da Thaís, eu falei assim, olha lá, tá vendo? Já está fazendo barulhinho, só que mesmo assim ainda, você ouvia um pouquinho e um silêncio, Foi quando eu voltei, peguei meu celular, eu falei, meu Deus, eu não posso chegar ali agora e falar para a Thaís, o bebê, ele não está respirando. Então eu não queria falar isso, aí eu peguei meu celular, a Sueli já estava chamando faz tempo, Matias, manda foto, todo mundo esperando uma foto legal do bebê, nasceu e tal. E aí, naquele momento, a Sueli mandou uma mensagem, eu só falei assim, Sueli, o Theo não está bem, ore por ele, chama meu pai, que ela estava na casa do meu pai, a Sueli também estava lá, o Valmir, estava todo mundo lá esperando uma boa notícia. E eu falei, levante um clamor, porque ele não está bem. E naquele momento foi quando eu só tinha uma coisa a fazer, crer em Deus, porque não tinha mais nada para fazer. E a Thaís plena ali, eu consegui. E Deus blindou ela dessa situação, porque ela não viu nada. Mas aí a médica fez os procedimentos e eu comecei a sentir uma pequena melhora nele. Depois, lá na frente, que a médica me explicou, eu fui entender. Ele teve uma asfixia neonatal. Uma asfixia neonatal, o que é isso? É quando o bebê ele nasce sem respirar. Ele nasce sem respirar. Ele simplesmente, o coração dele estava batendo, mas ele não respirava. Ele não deu aquele primeiro suspiro como todo bebê dá e chora. E existe vários graus de asfixia neonatal. Existe aquele que você dá um tapinha na bunda, ele chora. Existe aquele que você ajuda ele a respirar por alguns minutos e ele já volta rapidinho. E existe aqueles que demoram mais tempo. E a médica chegou na gente e falou assim, ele está respirando com muita dificuldade. E nós vamos ter que levar ele para a UTI. Aí eu falei, meu Deus do céu. Mas sempre crendo em Deus, eu falei, não, que leve, mas ele vai ficar bem. Ela falou, ele não está bem agora, mas ele pode ficar bem, mas a gente precisa levar ele para a UTI. Aí a médica, naquele momento, foi a única hora que a gente conseguiu ver ele, que ela pegou ele e trouxe um pouco perto da gente. Ele estava já respirando, mas saiu bem ruim a respiração dele. E ela falou, tira uma foto aqui. Aí a gente foi e tirou uma foto com ele do lado da cama, a Thaís estava na maca ainda, os médicos estavam todos na sala ainda. Tudo isso durou 10 minutos, talvez 15, eu não lembro. O tempo parece que parou para mim. E ali ele tirou e a Thaís falou, Matias, mas o que aconteceu? Eu falei, não, ele nasceu porque demorou, o parto demorou, eles falam que quando demora pode ser que acontece isso, e não sei o que lá, enfim. E ele foi para a UTI. E a gente não podia ir na UTI, porque as 3 primeiras horas que ele entra na UTI, é feito um procedimento ali de colocar ali o CPAP, que eles colocam no nariz, enfim, tinha alguns procedimentos para fazer nele. Eu tenho até uma foto aqui que foi eu tenho um vídeo que eu coloquei, que quando ele entrou na UTI, eu fui na porta da UTI e eu gravei esse vídeo, é o primeiro vídeo. Aí pessoal, o Theo está aqui na UTI neonatal. Estou filmando para poder depois eu poder contar a bênção que ele saiu. Não tenho dúvida disso.
Vocês podem ver que eu falo assim, eu estou na UTI aqui, e ele acabou de entrar aqui, e eu estou gravando para contar um testemunho, porque eu creio que ele vai sair daqui, foi isso que eu falei, não sei se deu para entender. Ele estava na UTI, mas eu já tinha fé que ele ia sair dali, não tinha dúvida disso. Meu pai, ele sempre me ensinou, Matias, tenha fé, porque a fé é aquilo que você não vê, e eu não via ele saindo. Ele tinha acabado de entrar, eu nem sabia como é que ele estava lá dentro. E aí, a gente teve que ficar no quarto, eu e a Thaís sozinho. Aquele negócio de você sair com o seu filho ali, sair com ele no colo, ir para o quarto, aqui ter aquele primeiro contato, isso não existiu com a gente. E então, eu e a Thaís fomos para o quarto e falei, Thaís, vamos orar. Aí a Thaís começou a cair a ficha nela, pô, mas o que aconteceu? Aí a gente começou a explicar o que tinha acontecido, mas até então ela não tinha visto a situação que ele estava, foi muito rápido. E aí, quando nós fomos para o quarto, eu falei, vamos orar, vamos dobrar o joelho, meus pais já estão lá. Meu pai me ligou e falou, Matias, fica tranquilo. Meu pai, todo mundo sabe que a fé dele, meu Deus do céu, é uma fé assim que não existe. Ele falou, Matias, fica tranquilo, daqui a pouco ele vai sair, fica tranquilo, ele vai respirar, ele vai ficar bem. E aí foi quando eu e a Thaís também oramos ali naquele quarto, e quando deu 3 horas depois, eu falei assim, é a hora da gente ir lá ver ele, a primeira vez, eu não tinha visto ele ainda. Aí eu tenho uma foto que eu tirei, que foi a primeira visão ali, a primeira cena que eu tive dele. Vocês podem ver ali que ele está ali com um respirador, eles chamam de CPAP, é um oxigênio que entra pelo nariz. Ele está com uma sonda também na boca, essa sonda seria para ele se alimentar, porque até então não tinha como dar leite, dar o leite da Thaís, né, o leite materno. E ele estava naquela situação 3 horas depois ali do que aconteceu. E naquela UTI ali foi algo assim que eu acho que Deus quis levar a gente para ali, porque nós vimos tanta coisa ali. Eu vi bebê ali com 700 gramas, tinha uma mãe ali que ela já tinha recebido alta e o filho dela tinha que ficar visitando, e o menino estava na incubadora. O Theo tinha um problema de respiração ali, mas ele estava enorme, nasceu grande, nasceu bem. E você via aqueles bebês ali, aí eu, a Thaís, olhava aquilo, a gente ia para o quarto e a gente orava pelo Theo e orava pelos outros bebês, porque a gente ficava, meu Deus do céu, a gente acha que a nossa situação está ruim, mas o de alguns bebês estão muito pior. Tinha uns bebês ali que tinha 40 dias na UTI. E eu cheguei nessa foto mesmo aí, quando eu cheguei do lado ali, eu e a Thaís, tinha uma enfermeira, porque na UTI são vários leitos, lá na Santa Casa acho que tem 19 leitos, eu cheguei para a enfermeira que cuidava dele, porque são, acho que a cada 3 leitos uma enfermeira. Eu falei para ela assim, normalmente quando acontece isso, demora quanto tempo para o bebê sair da UTI? Ela falou, quando nasce com asfixia neonatal, é de 10 a 15 dias para o bebê ficar na UTI, porque ele precisa da ajuda do oxigênio para o pulmão dele entender, né? Então ele precisa se recuperar. Aí eu falei assim, você acha que ele pode sair daqui 1 dia, 2 dias? E ela falou assim, é impossível isso sair. Quando ela falou isso, eu olhei para a Thaís e eu dei risada, porque eu falei assim, meu Deus é o Deus do impossível. E quando ela falou isso, a impressão que eu tive é que ela estava me desafiando. Ela falou, é impossível ele sair daqui 2 dias, ele nasceu praticamente sem vida, ele nasceu sem respirar, ele não respirava. E ali eu olhei para a Thaís e falei assim, é disso que eu gosto, amor, se ela falou que é impossível, então a gente vai provar que não é impossível, porque Deus é o Deus do impossível. E ali a gente voltou para o quarto, né, que a gente tinha que ficar indo lá a cada 3 horas, né, e aí quando deu mais ou menos, ele nasceu 7h30, a gente ficou indo a noite inteira lá. Quando deu 7 horas da manhã, nós voltamos lá, e quando nós voltamos lá, nós tivemos uma surpresa, é a foto 2, que deu 8 horas depois. Vocês estão percebendo que ele já não está com nada no nariz? Isso foi resultado das orações, porque ali naquele momento, eu cheguei e a doutora tinha falado que era impossível ele respirar sozinho, que ele tinha que ficar ali no mínimo 5 a 10 dias, e quando eu chego 8 horas depois, ele já está sem o balão de oxigênio. E aí eu perguntei para a mesma pessoa, eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, então, a doutora passou aqui e fez um teste em tentar desligar o oxigênio, e não é que ele respirou? Aí eu falei, entendi. Eu falei, é óbvio que ele vai respirar. E ali naquele momento eu falei, Deus é demais, né? Ele surpreende a gente. E aí foi quando eu comecei a ter certeza do milagre, e mesmo assim ainda, ele tinha que ficar ali, porque quando um bebê entra na UTI, para ele sair da UTI, ele tem que ficar em observação alguns dias, e exames precisam ser feitos,
principalmente um exame do crânio para ver a parte cerebral, porque ele ficou um tempo sem respirar, fazer exame do coração, cardiograma do coração, e diversos outros exames. E ali naquele momento, eu e a Thaís começamos a ir em 3 horas, mas chegou um momento que ele não precisava mais disso. E tem uma foto que eu não tenho aí, que foi quando a gente voltou depois, que a médica falou assim, nesse mesmo dia, ela falou assim, ele só está com esse caninho, com a sonda, para ele poder se alimentar, mas como ele já não está precisando de mais respirar, vamos tentar colocar ele no seu peito, para ver se ele mama, porque vai que ele tem uma boa sucção. É difícil isso acontecer, porque quando nasce assim, eles precisam de algum tempo, para começar a sugar o peito. Aí a Thaís falou, não, eu quero tentar sim. Aí a médica falou assim, tira a sonda. Aí a médica puxou a sonda, que fica no estômago aqui na boca, né? Puxou, e quando deu para a Thaís, ele começou a puxar com uma força, que a gente falou, meu Deus do céu. E a saturação dele não caía, porque até então ele nasceu com uma saturação baixíssima. Ele estava sendo monitorado, mesmo ele dando mamar, a Thaís dando mamar, a saturação estava 99, 98, era uma saturação perfeita de um bebê normal. E ali os médicos ficaram abismados, eles falavam, meu Deus, ele é muito forte, ele acabou de nascer com uma asfixia neonatal, e ele já está mamando, e eu nem tinha ouvido ele chorar ainda, porque até então aquele choro que todo pai fala, nasce, ouve aquele choro, eu não tinha. Quando a Thaís tirou do peito, aquele berreiro, começou a chorar, e ali eu falei, caramba, agora eu vi ele chorar, tá vendo, Thaís, você não queria ver ele chorar? Olha ele chorando aí. E aí foi quando eu falei assim, eu tenho certeza que isso vai dar certo, que ele vai sair daqui. Agora as orações eram o quê? Ele sair daqui. Aí a doutora chegou na gente e falou assim, é o seguinte, para ele sair daqui, eu preciso fazer todos os exames nele, exame do crânio, exame da parte cerebral, para poder dar um ok, porque se tiver alguma coisa nos exames, mesmo que ele esteja mostrando resultado, ele tem que ficar aqui. Eu falei, pode fazer, doutora, pode fazer. Aí eles fizeram uma bateria de exame. Dentre alguns exames que eles fizeram, eu não sei quem lembra aqui, quando a Thaís contou, que lá na gestação foi feito um exame do coração do bebê, e tinha um buraquinho, quem lembra disso? Eu pensei o seguinte, será que isso que aconteceu lá atrás, tem a ver com o que aconteceu agora? A parte do coração? Não tem nada a ver com o pulmão, mas surgiu essa dúvida, né? Só que Deus já tinha curado ele, só que a Thaís falou, porque a Thaís ela é chata, quando ela fala Deus curou, não volta atrás mais nisso. E eu fui, escondido, e chamei a médica da UTI e falei assim, doutora, aconteceu isso. Ela falou assim, não tem nada a ver, porém era para estar no prontuário dele, porque existiu uma CIV, que seria essa imperfeição no coração, esse buraquinho, que dá falta de ar depois que nasce. Aí eu falei, caramba, será que é isso, né, meu? Ainda fiquei com um pouquinho de dúvida, mas naquele momento ainda, eu não falei nada para a Thaís, senão ela ia ficar brava comigo, que eu pedi o exame. Eu falei para a doutora, não, faz aí, é uma bateria de exame, eu quero que você faça. Aí ela fez esse exame e mais alguns outros, né, que precisava ser feito ali na UTI. E quando a gente foi na UTI, no momento ali que a gente foi fazer uma outra visita, isso era na segunda-feira. Ele nasceu no sábado, na segunda-feira, mais ou menos, por volta ali das 4 horas da tarde, eu e a Thaís fomos lá, porque era hora de amamentar, e aí a enfermeira falou assim, eu tenho uma notícia para dar para vocês. E o coração da Thaís, a gente ficou apreensivo, mas crendo que ia dar certo. Ela falou, todos os exames deram negativo, ele não tem nada. Principalmente o que você falou lá do coração, nem sinal, nem marca tem. E a parte cerebral dele está perfeita, não afetou em nada. Nada, o coração está perfeito, o exame de sangue está perfeito. Bom, ele é um menino normal, nem parece que ele veio na UTI. E foi a hora que eu peguei e eu pude ficar muito feliz, porque eu falei, Deus queria que eu presenciasse isso, para que eu talvez estivesse aqui hoje contando isso. Que ele passou por isso, desafiou os médicos estavam ali falando que não era possível, que era impossível, que ele tinha que ficar 10 a 15 dias na UTI, mas ele se mostrou muito forte, Deus deu força para o pulmão dele, e hoje ele está aí chorando, até demais, chora demais, mama demais, e eu fiz um pequeno vídeo que eu mostro a hora que ele sai da UTI, porque eu filmei a hora que ele entrou, né? Então eu falei assim, é o vídeo 2, eu falei assim, eu vou fazer um também na hora que ele saiu, para que o nome do Senhor seja glorificado. Dizendo que crê em Deus,
O Theo, ele é uma promessa desde que ele nasceu. E Deus sempre falou isso pra gente, ele é uma promessa. E promessa de Deus não morre. Então, a gente tinha certeza disso. A Thaís vai dar uma palavrinha que eu tenho certeza que ela quer falar alguma coisa. A paz, igreja. Só gostaria de agradecer, né, vocês, dizer que eu senti muita falta. E quando a gente nasce para adorar o Senhor, a gente fica em casa e a gente chora. Os dias que eu me senti triste foram os dias de culto, porque eu queria estar aqui. Então, desfrutem, aproveite cada minuto na casa do Senhor e que vocês possam não olhar, né, exatamente assim como uma história, mas algo que possa edificar realmente a fé de vocês. Porque a fé é isso, é quando a gente não vê uma saída, quando a gente não vê possibilidade, mas a gente já declara, a gente já entra declarando e filmando que vai contar o propósito, ainda que você não veja nada. E que a nossa família possa também servir assim como um exemplo. O pastor sempre fala, né, que a gente tem aquela mania de falar assim, só olhe para Jesus, não olhe para as pessoas, mas nós temos que ser sim exemplos. Você como cristão tem que sim ser exemplo. Enquanto estava isso acontecendo, a minha família permanecia aqui adorando o Senhor. O meu sogro, que é pastor de vocês, ele também é sogro, ele também é vô, e ele estava aqui orando, ministrando, pregando. A minha mãe é intercessora, mas estava aqui adorando. E é assim, os processos eles vêm, mas nós já temos que crer que nós somos mais do que vencedores. E isso que o Matias falou foi muito interessante, porque às vezes dentro da nossa casa você não vai entender, mas quando Deus quer gerar algo em você, quando Deus quer tratar algo em você, isso é muito poderoso, porque eu já tinha passado por outros processos, a qual gerou testemunhos desde essa gravidez, mas nesse momento o Senhor me blindou. E se você me perguntar qual que é a visão que eu tenho do meu parto, foi maravilhosa, mas a visão que o Matias teve foi diferente. Então o que Deus queria gerar era nele, o propósito que Deus tinha para tratar era nele. Deus queria alavancar a fé dele, e eu não pude sentir nada disso, mas ele ali se aproximou do Senhor ainda mais. Ele ali pôde glorificar, adorar o Senhor, ver que naquele momento ele não tinha eu para compartilhar a oração, ele não tinha com quem falar, o que fazer, não tinha situação, apenas confiar no Senhor. E esse é o nosso Deus. Então, que a fé de vocês seja edificada através desse testemunho, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém? Deus abençoe. Maravilha. Foi dia